Olá, muito boa tarde a todos vocês, meus amigos de todo o Brasil, patriotas que querem ver nosso país sair dessa situação que se encontra e melhorar como nação, melhorar como nossa casa. Eu estou aqui gravando num local diferente hoje, porque quando a gente tem outras pessoas em casa, eu lembrei até do Nando Moura, né? Que de vez em quando ele vai gravar dentro do V8 dele. Bom, eu não tenho V8, eu infelizmente não tenho um V8 para poder gravar dentro, então eu tenho que procurar outro local, onde eu possa fazer uma gravação. Às vezes a casa está um pouco barulhenta, eu tenho uma filhinha de 2 anos, quem tem filho pequeno sabe o que é isso, né? O barulho que faz e a agitação que causa. Então, às vezes, fica meio difícil de conseguir um momento de tranquilidade. E, como infelizmente eu ainda não providenciei uma iluminação artificial, alguma coisa que eu possa fazer nas gravações à noite ou de madrugada, então eu tenho que aproveitar o horário do dia. Mas, basicamente, o que eu quero falar nesse vídeo de hoje é sobre como eu tenho visto que a população tem se unido em torno do nome do Jair Messias Bolsonaro. É impressionante quanto que a adesão das pessoas em torno dele tem sido grande. Eu tenho percebido isso toda vez que eu saio de casa com a minha camisa, que tem o rosto dele pintado, o nome dele pintado, eu sempre ouço muitas manifestações de aprovação. Sempre. As pessoas passam por mim, fazem o sinal de positivo, balançam a cabeça, sorriem, comentam alguma coisa, dizendo esse é o homem, esse é que vai resolver o problema do nosso país. Sempre tem sido assim. No dia, à véspera do 7 de setembro, justamente o dia que ocorreu o atentado contra o nosso capitão, eu saí, estava indo comprar algumas coisas aqui próximo de casa, e passaram alguns caminhões, inclusive do Exército, acho que estavam preparando já o desfile para o dia seguinte, e um caminhão que passou na minha frente, cheio de soldados em cima, praticamente todos eles olharam, sorriram, alguns fizeram um sinal de positivo. É uma coisa impressionante de se ver o quanto de adesão. E não é só entre soldados, porque seria muito fácil ver um soldado aprovar que um capitão chegasse lá, porque, afinal de contas, eles são mais ou menos corporativistas, eles são mais ou menos companheiros de farda, né? Companheiros de função, então seria muito normal. Mas eu tenho visto isso em todos os lugares onde eu passo. Tá? É interessante, essa semana agora mesmo, na sábado, no dia seguinte do feriado. O feriado foi dia 12, sexta-feira, no sábado, dia 13, eu saí para ir até uma farmácia, comprar alguns remédios que precisava. Chegando lá, eu estava nesse dia também com a minha camisa do Bolsonaro, com a minha camisa verde e amarela, com o rosto do capitão pintado. A farmácia que eu cheguei, interessante que a farmácia, todos os funcionários lá vestem vermelho, o uniforme das funcionárias é vermelho. Então eu entrei na farmácia me achando meio estranho no ninho, meio interessante como estava a situação, lá todo mundo de vermelho e eu de verde e amarelo no meio daquelas pessoas todas. Mas eu encostei no balcão, uma das funcionárias falou com a outra, já viu a camiseta dele? Já viu a camisa dele como é que é? Olha só que legal. Aí a outra falou, legal, poxa, bacana, Bolsonaro, é isso aí, capitão. Então eu vi que 2 funcionárias de farmácia, 2 balconistas de farmácia, pessoas trabalhadoras, pessoas que estão no dia a dia batalhando, suando a camisa para ganhar o seu pão, para levar alguma coisa do sustento para sua casa, para sustentar a sua família, para melhorar de vida, batalhadoras. São essas pessoas que são as pessoas dignas do nosso país. São as pessoas que realmente fazem diferença, que fazem esse país se tornar melhor de se viver, se tornar o que nós vamos ser muito em breve, uma grande nação. E essas pessoas são as principais causadoras disso, são as pessoas que vão fazer o nosso país se tornar cada vez melhor, cada vez maior, cada vez melhor de morar. Mas a coisa mais impressionante que eu achei foi no dia que eu fui aos Correios. Para quem não sabe, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a EBCT, é uma empresa semi-pública, né? Ela tem uma autarquia, ela tem sociedade, ela tem capital aberto, né, bolsa de valores, então é uma empresa que não tem domínio total do governo, mas o governo é majoritário, é acionista majoritário, é o controlador da empresa de Correios e Telégrafos. E os funcionários do Correio são considerados funcionários públicos, né? Fazem concurso, inclusive, para entrar, para trabalhar no Correio. Então existe toda aquela questão do funcionalismo público se posicionar contra a privatização, aquele medo de perder as regalias, de perder os benefícios,
que nem sempre é justificado, na verdade a maior parte das vezes não é justificado, mas isso existe muito no meio do funcionalismo público, que a gente sabe disso. Então no dia que eu fui ao correio, eu fui postar umas cartas e precisava de selo, na verdade precisava de uma caneta para preencher o envelope. E procurei pela agência do correio onde eu acharia uma caneta, e eu vi a agência filatélica, onde vem aqueles selos para colecionadores, né? Fui até lá para me emprestar uma caneta, tinha 2 pessoas lá dentro, 2 funcionários, 2 homens, né? Já com seus 40 para 50 anos aproximadamente cada um deles com aparência daqueles roqueiros, daqueles Hells Angels, roqueiros americanos, né? Com aquela barba grande, aquela aparência assim bem de motoqueiro, de roqueiro, sei lá, uma coisa assim bem interessante o visual dele, e o outro mais cotidiano, mais urbano. E fui lá comprar os selos que eu precisava. Eu não estava nesse dia com a camisa do Bolsonaro, estava com uma camisa civil, estava com uma camisa civil, não estava com camisa oficial de campanha. E conversando com eles, eu comprei o selo e tudo, colocaram o selo no envelope, ficamos conversando um pouquinho. E quando um dos funcionários saiu para buscar o troco do pagamento que eu fiz, ficou só justamente esse com aparência de roqueiro, motoqueiro. E eu comentei alguma coisa sobre a demora, porque há um tempo atrás, uma carta daqui para São Paulo, como eu estava colocando, era coisa de 2 dias, 3 dias no máximo para chegar. E o preço era bem baixo. Hoje em dia, até se for SEDEX, o SEDEX que deveria ser encomenda expressa, deveria ser aquele negócio que você posta num dia, chega já no dia seguinte, que era assim antigamente, até o SEDEX hoje em dia, eles não garantem menos de 5 dias para entrega. Tá uma coisa absurda. E eu comentei com ele que uma grande motivo disso estar acontecendo, do SEDEX estar demorando desse jeito, o preço ter subido, uma série de coisas que costumavam ser melhores no correio, é a falta de uma concorrência, é o monopólio. E além do monopólio, o monopólio estatal, né? Não tem concorrente, e a única empresa que presta esse serviço é uma empresa estatal. Quando nos Estados Unidos, por exemplo, tem várias empresas prestando esse serviço, existe uma concorrência entre várias empresas, todas elas privadas, o correio lá é barato, é rápido, é eficiente, muito diferente do Brasil. Caso alguém não lembre disso, o escândalo do Mensalão, aquele escândalo que ficou tão famoso, que foi debatido lá no STF, que o Joaquim Barbosa ficou famoso por causa desse escândalo, tanta gente foi presa por causa desse escândalo. O escândalo do Mensalão começou por causa de uma CPI dos Correios. Tá? Os Correios estavam sob CPI, um dos investigados dessa CPI era o deputado Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson, nessa investigação da CPI do Correio, resolveu denunciar o esquema do Mensalão, e ali a bomba estourou, aí foi no ventilador, espalhou para todos os lados e atingiu tanta gente, né? Graças a Deus que isso aconteceu, porque senão nós não teríamos ficado sabendo de toda aquela sujeira que estava acontecendo. Depois do Mensalão já veio o Petrolão, que é ainda pior, e virá ainda o BNDESão. O BNDESão, quando surgir, quando ele estourar, vocês vão ver que vai ser muito, mas muito, mas muito pior do que já apareceu. Aí a bomba realmente vai ser feia. Mas, voltando ao assunto daqueles 2 funcionários do Correio, eu fiquei conversando só com aquele que ficou comigo lá na sala, comentei alguma coisa sobre privatização e eu vi que ele era favorável à privatização, fiquei surpreso com isso. E começamos a conversar e tal. Eu, a princípio, não toquei no nome do Bolsonaro logo no primeiro momento. Fiquei só falando sobre isso, sobre a empresa dos Correios, sobre o monopólio, sobre o benefício de ser privatizado. E quando o outro funcionário chegou, o papo já tinha caído no Bolsonaro. E para meu espanto, esse roqueiro, motoqueiro, era eleitor do Bolsonaro. E com a conversa entre nós dois, o outro funcionário me pareceu que ficou bastante propenso a também se tornar um bolsonarista convicto. Me pareceu que ele saiu daquela sala convicto realmente que o melhor caminho é Bolsonaro. Ele demonstrou isso claramente. Então eu acho interessante isso. Até quem está em cima do muro, indeciso do que acontece ou não acontece, se perceber quem realmente quem realmente tem propostas, quem realmente tem condições de mudar o nosso país, comece a pensar 2 vezes e muito provavelmente vai mudar de lado, vai saber o lado certo, o lado que vai trazer o nosso país para o lado direito, para o lado certo, vai trazer o nosso país para a prosperidade. E esse nome, com certeza, hoje é Jair Messias Bolsonaro. Não tem jeito de ser diferente. Se nós não quisermos que o nosso país se torne Venezuela, o nosso caminho é Bolsonaro.
Não estou dizendo, mais uma vez eu repito, não estou dizendo que ele seja um Deus, que ele seja um santo, que ele seja um mito, que ele seja o Messias que o nome dele diz. Não acho que seja infalível. Acho que nós podemos sim, em algum momento, termos alguma decepção. Ele não é perfeito, não é infalível. Com certeza não é. Mas das opções que nós temos hoje, com certeza é a melhor. Não tem opção melhor no momento. Talvez no futuro apareça algum nome mais interessante, mais bem preparado, mais adequado. Hoje não tem. Hoje é ele. Hoje ou é Jair ou já era. Ou é Jair ou já era. E hoje nós temos a chance de ver nosso país mudar. Hoje nós temos. Hoje nós podemos nos orgulhar de ser brasileiros. Hoje nós podemos ser patriotas. Hoje nós podemos cantar o hino nacional. Hoje nós podemos louvar a bandeira nacional, engrandecer o nosso país, tendo orgulho de ser brasileiros. Eu já morei nos Estados Unidos, já estudei nos Estados Unidos. E lá, todos os dias pela manhã, antes das classes, das turmas de estudantes começarem o dia de aula, eles têm uma coisa que eles chamam de homeroom. É como se fosse a sala base, né? A sala que é a sua base de apoio. Tá? Porque, como você sabe, nos Estados Unidos não existe uma sala específica para cada turma. As turmas mudam de sala para sala de acordo com a matéria. Terminou aquela sua matéria, você vai para outra sala, o professor está lá. O professor que é o dono da sala. A turma vai de sala em sala, é assim que funciona. E como você não tem uma sala fixa, você tem essa sala básica, essa sala que é a sua base de apoio, que é o homeroom, que é para onde você vai quando você chega na aula, logo de manhã cedo. Você vai primeiro para lá, fica esperando a campainha bater para você ir para a sua primeira aula. E nesse homeroom, todos os dias, faz-se o juramento de lealdade ao país. I pledge allegiance to the flag of the United States of America. Todos os dias eu via isso. Todos os dias. Eu não jurava a aliança, a bandeira, porque eu não sou americano. Então eu acompanhava, sempre achei muito bonito isso. Nunca jurei lealdade porque eu não sou americano, eu sou brasileiro. Se eu fosse jurar lealdade, seria a bandeira do Brasil, não a bandeira americana. Mas independente de eu não fazer esse juramento, sempre admirei demais. Sempre quando passava na porta das casas americanas, um mastro de bandeira na frente da maioria das casas, e nos dias especiais, 4 de julho, outros dias especiais para o país, bandeiras americanas hasteadas nos mastros. Aqui no Brasil eu só vejo isso em Copa do Mundo, gente. Isso é um absurdo, isso tem que acabar, isso tem que mudar. Patriotismo bissexto, somente em Copas do Mundo, nunca mais. Nós temos que ser patriotas todos os anos, todos os dias do ano, tendo Copa, não tendo Copa, ganhando Copa ou perdendo Copa, seja como for, patriotas sempre. Vamos nos orgulhar do nosso país. E tendo um governo que nos cause orgulho, isso vai ser bem mais fácil. Então, hoje, eu sei que o Brasil está acima de todos nós. E nosso Deus tem que estar acima de tudo, de todas as coisas, porque assim Ele é, porque a tudo Ele criou. Todos nós vamos, no final desse mês, dia 28, novamente colocar nosso 17 nas urnas e esperar que dessa vez as urnas não apresentem fraude. E se você for votar e acontecer qualquer coisa de errado com a sua urna, não saia da cabine. Chame alguém, denuncie, faça boletim de urna, faça boletim de ocorrência, faça uma denúncia, faça o que for, mas não deixe que o seu voto se perca. É muito importante isso. Nós termos ciência que o nosso voto é nossa garantia de poder mudar nosso país. Até a próxima vez. Se você tem gostado do que tem visto no nosso canal, continue voltando aqui para ver os novos vídeos, continue curtindo, continue compartilhando e comente qualquer coisa que você quiser que nós possamos abordar nos próximos vídeos. Vou esperar por vocês nesse calorão que está fazendo aqui em Belém, que eu começo a suar desgraçadamente, mas faz parte. Então, volte sempre, vou esperar por vocês aqui no canal, tá bom? Grande abraço, valeu mesmo! Sou bolsonariano, sou sim, é bom já ir se acostumando. Ninguém toma mais do mito, voto nele e repito que sou bolsonariano.